O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Polícia prende acusado de matar rapaz após desentendimento no trânsito. Aumenta a procura por passaporte do idoso e governo estuda ampliar o benefício. CCJ da Câmara de Goiânia aprova reajuste para professores da rede municipal. E ainda, homem morre durante prática de exercícios em academia de Goiânia. As principais notícias do dia você confere agora no Jornal da Fonte. Polícia prende jovem acusado de matar um rapaz após desentendimento no trânsito. Diego Evangelista, de 19 anos, está preso na delegacia de homicídios. Ele é acusado de matar Pierro Juan, de 25 anos, no dia 15 de janeiro deste ano. 3 dias antes do crime, a vítima e o autor se envolveram em um acidente de trânsito. Tinham se envolvido nessa batida no domingo. E foram negociando até que quarta-feira levaram a uma motocicleta para fazer um orçamento. E nesse ato de orçamento eles entraram em discussão, até porque o valor que ficou orçado, o conserto dessa motocicleta, ficou relativamente alto, R$500. O autor do fato achou muito, queria pagar 250, a vítima queria os R$500 e essa foi a motivação. O autor, vendo que não conseguiria pagar o valor do conserto da moto, resolveu emboscada no residencial Vale dos Sonhos, onde matou com 4 tiros Pierro Juan. A população local encontrou a vítima agonizando no chão e filmaram os últimos momentos de vida, perguntando inclusive quem havia atirado nele. Não, eu quero saber o nome dele, você sabe? A gravação foi preponderante para a solução do crime. Essa mulher foi muito feliz ao conversar com ele, até porque facilitou as investigações, até porque haviam outras linhas possíveis, mas foi determinante o fato dela ter auxiliado, conversado com ele e gravado essa conversa. Ele indicou quem era o autor e a motivação do fato. Já preso na delegacia, Diego conta que matou Pierro por causa da contenda causada no trânsito. No dia da batida, você só ficou de pagar a moto. Aí vocês foram fazer o orçamento e deu R$500. Foi R$500, eu preferi que eu tinha metade. Aí vocês ficaram negociando durante esse tempo, entre a batida e a morte. E antes eu tinha mandado na casa da minha mãe e falado com a minha mãe que se eu não tivesse pagasse na boa, ele ia lá cobrar de um jeito diferente. E o que era esse jeito diferente? Não sei. Diego responderá por homicídio qualificado por emboscada e motivo fútil, podendo pegar de 12 a 30 anos de prisão. Aumenta a procura por passaporte do idoso em Goiás. O benefício possibilita que pessoas da terceira idade viajem gratuitamente pelo estado. A expectativa é ampliar ainda mais o passaporte em 2014. Entre os direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, existe um benefício que concede gratuidade em viagens terrestres para qualquer lugar do Brasil. Dona Jaci, de 63 anos, sabe disso. E quando precisa viajar, não pensa 2 vezes em usufruir dessa garantia. Eu procuro meus direitos, não abro mão de viajar, né, porque já é um direito que eu tenho, que me dá o direito de viajar para o interior, viajar no todo o estado de Goiás, né? Então, eu aproveito bastante o meu direito de ir e vir como o governo está oferecendo. De acordo com a superintendente do idoso em Goiás, o pessoal da melhor idade tem buscado se informar sobre seus direitos. E com isso, o número de viagens gratuitas tem crescido. Em 2011 eram mais ou menos 11 mil passaportes anuais, 2012 mais ou menos 18 mil, e em 2013, também por causa da mudança da lei, que passou para ter 3 salários mínimos, né, familiares, nós aumentamos um valor de 141.800, ou seja, 132% de aumento. Para conseguir viajar sem a cobrança, os idosos precisam seguir as seguintes normas: ter no mínimo 60 anos, ganhar até 2 salários mínimos em viagens para outros estados. No caso de viagens intermunicipais, o teto salarial é de no máximo 3 salários. As empresas de ônibus são obrigadas a reservar 2 assentos aos idosos por veículo. Caso as 2 vagas reservadas já tenham sido preenchidas,
O idoso tem direito a um desconto também garantido por lei. Eles têm 50% de desconto no valor, desde que observado uma antecedência mínima de horário. Qual seria essa antecedência? Para viagens que tenham até 500 quilômetros, eles precisam chegar com antecedência de 6 horas. Para viagens superiores a 500 quilômetros, eles precisam chegar com uma antecedência de 12 horas. Então, essa informação é muito importante para que eles não cheguem em cima da hora da viagem e façam um requerimento do benefício que vai ser negado, porque aí não é mais obrigação da empresa de transporte. E para solicitar o benefício, é preciso que sejam apresentados um desses documentos: contra-cheque, carteira de trabalho, declaração de rendimentos do INSS ou passaporte do idoso, que pode ser solicitado gratuitamente em qualquer unidade do VaptVupt. E muitos trabalhadores de Goiânia e Aparecida de Goiânia estão na seguinte situação: chegam atrasados dos locais de trabalho em função do atraso dos ônibus do transporte coletivo. É um problema que tem sido recorrente. E para saber se esses funcionários têm algum direito perante a lei, conversamos agora com a advogada trabalhista Carla Maria Santos. Doutora, boa noite. Prazer recebê-la aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Cícero. Pois é, doutora. O que a lei ampara para esses funcionários? Eles têm algum tipo de direito nesse sentido, passando por esses problemas? Veja bem, compete ao empregador fornecer o vale transporte, que é custeado pelo empregado até 6% do seu salário base. Essa é a obrigação do empregador. Se ele fornece o vale transporte, compete ao empregado chegar no horário que foi pactuado. Então, se esses problemas são recorrentes, né, e não são da vontade, por exemplo, do empregado, o que pode ser feito? No primeiro momento, ele pode estar conversando com o empregador sobre normas, formas alternativas de se resolver esse problema. Talvez com uma jornada de trabalho que possa começar um pouco mais tarde, até que o problema se estabilize, né? Ou então desconsiderar esse atraso, desde que comprovado que ele foi decorrente da má conservação do transporte público, né? Do mau oferecimento quanto ao horário de transporte público. Ou, se não, o que é realmente devido é que as partes que se sintam prejudicadas por isso, sobretudo os trabalhadores que têm chegado atrasado, acionem o Ministério Público do Estado de Goiás para que ele possa tomar providências e fazer com que essas empresas assumam com um número de carros suficientes, né, para dar transporte a todos. Bom, desde junho do ano passado, quando se teve o primeiro protesto com relação ao possível aumento do transporte coletivo lá no terminal da Praça da Bíblia, quando a coisa ficou feia, de lá para cá em várias capitais isso aconteceu mesmo, tem acontecido protestos. No caso de funcionários, doutora, não funcionários que atrasam todos os dias, né, para utilizar isso como uma prerrogativa, mas, por exemplo, aconteceu um protesto hoje, o funcionário chegou 1h30 atrasado no serviço. Por esse atraso, a empresa ela pode cortar o ponto? Veja bem, hoje o artigo 58, parágrafo 1º da CLT, prevê que atrasos, né, ou adiantamentos de 5 minutos até 10 minutos diários, né, não serão considerados como atraso ou como horas extras, tá? Essa é a única situação prevista. Essas situações que estão ocorrendo, elas são inevitáveis, muitas vezes, são de força maior, como você disse. Não são pessoas que habitualmente chegam atrasadas, mas que excepcionalmente têm chegado atrasadas. Então, aí é onde eu acho que precisam haver justificativas, né, e uma composição amigável para que isso não seja considerado como horas de atraso e não seja deduzido do salário do trabalhador. Agora, existem situações onde, por exemplo, você já sabe de antemão que vai atrasar. Então, compete ao empregado sair mais cedo de casa e providenciar para que ele chegue no momento certo. Mas vamos dizer, ele está no trânsito, não conseguiu. Foi uma situação realmente inevitável e sabe-se que é público e notório decorrente de uma situação específica, né? Então, acho que nesse caso compete às partes conversarem, dialogarem e buscarem a melhor solução. Porque também para a empresa custa muito esse atraso, custa muito essa ausência, né? Gera prejuízos. Então, existem formas alternativas de se resolver o problema.
Nesse caso, o bom senso entre empregadores e empregados talvez seja a melhor solução. Eu agradeço a participação da advogada trabalhista Carla Maria Santos. Obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite para a senhora. Muito obrigada. E seguindo aqui no Jornal da Fonte, nos últimos dias os motoristas da capital acompanharam mais um aumento dos combustíveis. Agora a gasolina é encontrada por cerca de R$ 3,20. Já o álcool sai por até R$ 2,20. O aumento no preço dos combustíveis surpreendeu os motoristas da capital. Para eles, o reajuste de aproximadamente 10% é abusivo e a despesa irá pesar no bolso no fim do mês. Minha ferramenta de trabalho é o meu carro e cada dia que passa fica mais difícil conduzir pela rua da cidade e a gente não vê benefício nenhum. Isso é aumento de gasolina, aumenta, mas aumenta. Isso é um abuso de poder, é abuso de direito econômico, abuso de tudo. É um absurdo isso, simplesmente é um absurdo. Prejudica muita gente porque pessoa igual a gente motoqueiro anda muito, anda uns 200 km por dia, final do mês dá uma diferencinha grande no bolso. Em alguns postos, o valor da gasolina chega a R$ 3,19 e o etanol está custando em média R$ 2,29. Este especialista em direito relacionado aos combustíveis explica que o reajuste realmente chegou antes da hora. Segundo ele, o aumento era esperado para a próxima semana. Pode-se dizer que ele veio um pouco antecipado, porque nós tínhamos aí uma expectativa que fosse nos próximos 10 dias. Entretanto, sem nenhum anúncio prévio, ele foi efetivado na sexta-feira passada. Menezes afirma que com a falta de uma política voltada para o setor energético no país e com a alta demanda do produto, os preços tendem a continuar subindo. A nossa produção hoje ela não é suficiente para regular todo o mercado interno. Existe a necessidade de importação de produto, inclusive, seja diesel, seja gasolina. E as nossas refinarias não suportam a demanda interna. Daí existe essa situação onde o preço ele é elevado sistematicamente, independente de ser o safra, entre safra, e o mercado acaba regulando isso com a demanda do consumo. Ao consumidor, resta pesquisar por preços mais justos e pagar a conta. É mais um aumento, né? E veja a seguir, reajuste para professores passa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. A discussão segue para plenário da Casa. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. E reajuste de 8,32% para professores passa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores. O projeto de lei é encaminhado pelo prefeito Paulo Garcia à Câmara Municipal, que prevê reposição salarial de 8,32% aos professores da rede municipal, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e será encaminhado para votação em plenário na quarta-feira. Goiânia, com esse ajuste, continua acima do piso nacional. Então, isto é mais um avanço que a Prefeitura de Goiânia demonstra com a categoria dos educadores de Goiânia. Segundo o vereador Carlos Soares, do PT, o reajuste atende à categoria. Representantes do sindicato participaram da reunião da comissão. O projeto não deve ter dificuldades em ser aprovado. Esperamos sim, porque na verdade lá na Comissão de Constituição e Justiça a oposição nos ajudou. Porque entende que como está acima do piso nacional, é correto isso. E agora este projeto vem para a Câmara, plenário, para que todos nós, vereadores, podemos opinar se concordamos ou não com este projeto. Um homem morreu na manhã de hoje após passar mal em uma academia no setor Pedro Ludovico. Cleiton Teodoro tinha 27 anos e começou a passar mal quando estava praticando uma atividade física. Para falar mais sobre esse assunto trágico e sobre a atividade física para iniciantes, eu converso agora com o personal trainer Marcelo Martins. Marcelo, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite. Marcelo, não é comum pessoas morrerem em academias, é um caso isolado esse?
Sim, já tem mais de 13 anos que a gente trabalha na área e realmente é muito isolado isso aí. É ruim acontecendo, ainda mais com um rapaz jovem de 27 anos, né, na academia. É muito ruim, não é normal isso acontecer. Agora, Marcelo, antigamente doenças cardíacas, né, alguns anos atrás, eram um privilégio, entre aspas, dos idosos, pessoas mais velhas. Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente vê criança tendo ataque cardíaco, entre outras coisas. As academias devem cobrar os exames cardíacos, entre outros? É uma lei municipal, a gente está conversando aqui em off, é uma lei municipal. Qualquer instituição, clube, academia, que desenvolve a prática esportiva, é uma lei municipal que se cobra assim, o exame. Mas como a pessoa chega lá e ele vê muito mais como lado empresarial, ele não obriga, não, você faz, depois você entrega. Até na própria faculdade. Eu fiz educação física, eu levei, na hora que eu formei, que eu levei meu exame de atestado. Ou seja, né? Não é exigido. Eu prefiro você como cliente para pagar o dinheiro, para depois pegar o exame. Eu conheço que não exige, que eu já pratiquei atividades físicas, musculação, entre outras, aeróbicas e anaeróbicas que não solicitam, não está no gibi. Quais são os exames, Marcelo, que devem ser pedidos? Então, ótima pergunta, porque se pede muito, fala muito em cardio, faz o exame cardíaco. A gente vê artigos falando que isso aí, as pessoas que mais têm detecção de problema cardíaco é a que menos sofrem infarto. As que mais acontece, é pegar esse rapaz mesmo que morreu hoje, ele nunca deve ter sentido nada. Então, ou seja, está muito mais relacionado às pessoas que não têm problema nenhum, médio ou baixíssimo risco, do que as pessoas que fazem exame periodicamente. E hoje, na minha realidade de academia, não só o cardiologista, mas o endocrinologista também tem que ser consultado hoje em dia, porque é uma questão metabólica. A pessoa talvez não come, fuma, bebe, tem um colesterol baixo, um colesterol alto, alguma disfunção hormonal que pode desencadear nesse... Ou seja, não basta apenas o exame cardíaco. Não, chegou numa fase que não, por causa disso, por causa do sedentarismo, tá muito... uma coisa que ninguém dá moral. Quando você pega lá o exame de colesterol, tem uma taxinha lá, o exame nosso bom, ele tá lá abaixo do que ele tinha que estar, dando um exemplo bem para o pessoal entender. A pessoa, não, o colesterol tá baixo, tá bom. Não, se ele tiver muito baixo também é ruim. Tem todas as médias, exames tem que estar dentro da média para sua idade, altura e tudo mais. Tá fora disso aí, tem alguma coisa errada com você. Aí você força um pouquinho, vamos supor, a pessoa muito confunde a obesidade com volume, com peso. Tem muitas pessoas magras que têm uma barriguinha, ela corre um risco cardíaco, porque está relacionado à pressão. Homem acima de 94 e mulher acima de 80, posso ser magra em cima, magra embaixo, mas com a barriguinha, eu tenho uma resistência periférica, o sangue não volta. Faço um exercício, faço atividade, eu posso aumentar minha pressão arterial e vir sofrer um infarto. Pois é, no caso da barriguinha, saiu recentemente uma pesquisa em uma universidade americana, que eu não recordo o nome agora, falando que quanto maior a barriga, menor pode ser a vida útil dessa pessoa, a vida dessa pessoa. Para as pessoas que estão com a barriguinha saliente, qual a recomendação? Então, você vai procurar uma academia, um profissional que tenha gabarito, que vai fazer um exame. Tem um exame na academia que eu acho interessante. A pessoa chega lá com um exame metabólico do endócrino e do cardiologista. A academia faz avaliação física. E, infelizmente, já falando de mim também, a gente não dá tanta atenção para esse exame. E é um exame simples, é uma fita métrica que você pega e mede o abdômen e quadril. Se tiver essa diferença, para homem e para mulher tem a taxa lá, se tiver o abdômen maior do que o quadril, é risco. Exame simples, feito na hora ali, foi começar a academia. Exame simples, chama IRAC, relação abdominal-quadril. Se o abdômen estiver maior do que o quadril, a pessoa corre risco. Marcelo, bem rapidinho, nosso tempo estourou, só para que os nossos espectadores tenham mais essa informação. Para dar aula em academias, é preciso ter formação em educação física, não é isso? Formação e ser registrado no Conselho Federal de Educação Física, é o CREF. Muito bem, ficam as dicas aí para você. Nós conversamos com o personal trainer Marcelo Martins. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho e boa noite para você. Obrigado, boa noite para todos. E a maior rapidez na troca de informações e as mudanças no mundo do trabalho fizeram muitas pessoas se tornarem verdadeiras escravas do tempo. E para lidar com várias atribuições no tempo, cada vez mais curto, é preciso bastante organização. Em um dia são 24 horas, ou 1.440 minutos, ou ainda 86.400 segundos. Falando assim parece muito, mas o que não faltam são pessoas
que se perdem na hora de organizar o próprio tempo. É correria, só trabalho em casa, correria dentro de casa, trabalhar, é muita correria, não tem tempo para nada não. Se a senhora pudesse pedir mais tempo, quantas horas seria necessário num dia? Mais 24. É muito corrido, né? Porque a gente trabalha, tem que estudar e ainda falta tempo. Formada em fisioterapia, Poliana Costa está certa de que depois de casada, o dia passou a contar mais rápido, o que a faz se perder diante de tantos afazeres. Para dar conta da nova rotina, de cuidar da casa e das 3 crianças, a jovem conta que deixou de trabalhar fora, mas mesmo assim a falta de tempo a persegue. Eu tenho um trabalho externo, né, que na verdade o trabalho profissional eu faço em casa, mas que também demanda tempo, né, para mim. Eu tenho a rotina de estar levando criança na escola, de estar participando de atividade extracurricular, tipo natação, teclado, né, essas coisas que elas gostam de estar praticando, então eu tenho que estar levando, eu tenho que estar buscando, né. Então, isso também é uma rotina a mais pra mim. Eu tenho médico, né, que tem que estar levando, tem dentista. Tem hora que a gente tem vontade do relógio parar, né, e falar, nossa, meu Deus, já tá de noite, eu preciso dormir, né. E você ainda continua e tá fazendo. Às vezes eu trabalho mesmo no computador, às vezes até 5 horas da manhã, 3 horas da manhã eu tô acordada. Este especialista reconhece que existem pessoas sobrecarregadas pelo excesso de atividades, dentro e fora de casa. No entanto, ele afirma que a maior parte dos problemas se deve à falta de organização. Muitas pessoas estão, sim, sem tempo, mas mesmo nesses casos é absolutamente possível uma priorização, um trabalho com planejamento, um trabalho com foco para que esse tempo seja melhor aproveitado. Mas o que acontece é que a grande maioria das pessoas realmente falta um pouco de método. Um exemplo que se encaixa no que diz o Master Coaching é a jornalista Diana Pimenta, que também enfrenta muita correria em seu dia a dia, mas que por ter acostumado a se programar, sempre consegue fazer o que precisa e no tempo certo. Por trabalhar numa empresa de comunicação, aqui é bastante corrido. Por quê? Porque a maioria dos programas são ao vivo. Então, você tem que correr contra o tempo. Né? Então, eu sou uma pessoa muito metódica porque eu me organizo, eu planejo o que eu vou fazer no meu dia a dia. Com uma sociedade que vive reclamando da falta de tempo para fazer tudo o que julga necessário, ou fazendo e não restando mais tempo algum, esta neuropsicóloga esclarece. As pessoas não precisam de tempo, precisam reconhecer que o corpo e a mente possuem limites. A gente apenas tem que conseguir colocar na agenda não só o trabalho, como o restante do dia, né? A hora do lazer, a hora da atividade física, a hora de se alimentar com calma também, importantíssimo, a hora de dormir bem. Pesquisadora da UFG, a antropóloga Luciana Dias entende que a sensação de que somos escravos do tempo está relacionada aos nossos novos valores, a busca cada vez maior pela conquista de bens materiais. A máxima que impera hoje, na verdade, é uma necessidade que se sente de ter cada vez mais, de acumular cada vez mais bens materiais, bens simbólicos, produtos. Isso tudo levou o ser humano a uma espécie de preferência do ter ao ser. A bispa Patrícia Maciel explica que perante a Bíblia, a orientação ao ser humano é para que ele trabalhe, mas sem prejudicar o convívio com a família e com Deus, as principais perdas quando a gente se torna muito ocupado. O maior bem de um homem é a sua família, então nenhum sucesso justifica o fracasso no seu lar. É preciso administrar o tempo. Nós sabemos que, biblicamente falando, a palavra de Deus fala que o tempo seria abreviado. Realmente nós temos visto que a nossa vida está em volta do relógio. Nós corremos e deixamos de priorizar aquilo que é mais importante. Realmente o tempo está voando, né? E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Mais notícias amanhã ao 12h45 no Jornal Goiás Alerta. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti, o melhor dessa noite para você e até amanhã.